Bom dia, terceira série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 11/11, uma quarta-feira. Estaremos dando continuidade ao conteúdo de literatura sobre segunda geração modernista, a parte poética. Nas últimas aulas, nós já temos estudado e discutido as características desse momento. Vimos na última aula Drummond e Murilo Mendes. Na aula de hoje, nós estaremos dando continuidade com Jorge de Lima, um dos 5 escritores que se destacaram nessa segunda fase enquanto poeta. Jorge de Lima, ele ficou conhecido ali como o príncipe dos poetas alagoanos e ele se destacou por questões sociais. Foi um dos poetas dessa fase que preocupou-se em enfatizar as questões do regionalismo, as questões da religião, as questões sociopolíticas, a preocupação com o conflito existencial e espiritual. Então, nós vamos observar aqui algumas características de Drummond também, que é aquele ser humano em conflito, né? Desculpa, mas nós teremos aqui uma preocupação mais voltada para problemas sociais, questões sociopolíticas, como o preconceito, como as questões voltadas para a pobreza, a miséria física, né, e espiritual do ser humano. E é importante a gente destacar que ele trabalhou como artista plástico, professor e médico. Então, ele teve, assim, uma vida, vamos dizer, bem ampla com relação a conhecimentos adquiridos. Essa segunda fase do modernismo, ela veio a surgir na vida de Jorge de Lima, vamos dizer assim, ela apareceu na vida de Jorge de Lima quando ele começou a perceber a necessidade de usar a poesia como uma forma de expandir seus conhecimentos existenciais, seus conhecimentos espirituais e como uma forma de criticar, enfatizar essas questões políticas que a gente tinha no dia a dia, né? Uma curiosidade sobre Jorge de Lima é que ele candidatou-se 6 vezes para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e ele nunca conseguiu o cargo. Né? Algumas pessoas dizem que ele não era muito bem aceito por uma questão racial. Outras pessoas dizem que por causa da crítica que ele fazia, às vezes uma crítica um pouquinho dura, pesada, mas ele não conseguiu entrar na Academia de Letras. Suas obras são marcadas aí por uma reflexão sobre o mundo contemporâneo, um conflito existencial e espiritual, a temática sociopolítica, que a gente já comentou, que é a marca registrada dele, o resgate da poesia tradicional. É interessante a gente destacar que essa segunda fase, mesmo já sendo uma fase de consolidação do modernismo, alguns escritores ainda vão buscar, em alguns momentos de suas produções, resgatar a poesia tradicional, o uso de sonetos, o uso de rimas, diversos versos, vamos dizer assim, ricos, né, que se preocupam ali com as palavras da mesma classe gramatical, com o uso das rimas, a mesma metrificação poética, porque é como se eles quisessem, em algum momento, resgatar. Não vamos esquecer que nós temos também o tradicionalismo. Então, eles tentam mesclar essa ideia de liberdade de expressão com o tradicionalismo. Mas suas poesias também apresentam essa liberdade formal, marcada por versos livres, brancos, regulares e irregulares. Então, nós temos ali uma miscelânea com relação à escolha, vamos dizer assim, de produção poética. Além dessas características, são peculiares também na obra de Jorge de Lima alguns traços surrealistas e os símbolos do catolicismo. Só queria destacar com vocês que em nossa última aula nós vimos Murilo Mendes e nós comentamos como que Murilo Mendes também apresentava em suas obras algumas características surrealistas. Então é interessante, enquanto a gente estiver destacando, né, pontuando dentro da segunda fase, a gente está linkando características que unem um escritor ao outro. Por exemplo, o que Murilo Mendes e Jorge de Lima possuem em comum? A temática surrealista. Ambos discutem, ambos abordam, seguem por essa linha de raciocínio surrealista. O que Drummond e Jorge de Lima possuem em comum? Essa questão sociopolítica, essa crítica social. Então, nós temos que estar sempre observando aí essas características que unem um poeta ao outro.
Com relação às produções, Jorge de Lima escreveu textos em versos, em prosa, peças de teatro, romances, biografias, sempre preocupado em valorizar o povo, em valorizar a cultura brasileira, em trazer à tona as questões sociais. E suas obras são, assim, amplamente marcadas pelas questões regionais, enfatizando o folclore, enfatizando a linguagem regional e as questões religiosas. Em vários momentos nós iremos observar em Jorge de Lima a referência aos símbolos cristãos. A cruz, né, o momento da Santa Ceia, a presença de Cristo, né, em determinadas passagens bíblicas, as palavras de Cristo em determinadas passagens bíblicas. Então, nós estaremos sempre atentos, porque essa questão religiosa presente em Jorge de Lima apareceu um pouquinho lá em Murilo Mendes, mas ela será resgatada mais à frente com Vinícius de Moraes. Então, a gente está sempre observando como que uma característica aproxima o outro. Então, a partir dessas ideias aí, eu trouxe alguns poemas para a gente estar observando. Esse poema, O Acendedor de Lampiões, é um dos poemas mais conhecidos de Jorge de Lima. Ele aborda bem a questão social, nessa crítica sociopolítica, porque nós temos aqui uma profissão que é o acendedor de lampiões. Imagine o que era isso antigamente. Uma pessoa, né, que era contratada, como não tínhamos energia elétrica, uma pessoa que era contratada para sair nas ruas à noite acendendo os lampiões, como uma forma de clarear as ruas para as pessoas que ali passavam. Lá vem o acendedor de lampiões de rua, este mesmo que vem, infatigavelmente, parodiar o sol e associar-se à lua, quando a sobra da noite enegrece o poente. Então, destacando, né, lá vem essa pessoa que está ali tentando trazer o sol novamente, né? Mesmo que é o momento da lua, ele está tentando trazer claridade. E ele faz essa associação entre a claridade do sol, que é substituído pela claridade da lua, que na verdade ambos remetem à ideia de acender uma lâmpada, né? Que é o lampião aí. 1, 2, 3 lampiões acende e continua. Outro mais a acender imperturbavelmente. À medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele que doira a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões de rua. Espero que tenha ficado bem nítido para vocês nas duas últimas estrofes, como que o poeta chama atenção para o fato de que é uma pessoa, né, um trabalhador que acende os lampiões, mas não tem energia em casa. Ou seja, a vida miserável que ele levava não lhe permitia ter iluminação em casa. Então ele fornece, né, entre aspas ali, ele permite as pessoas terem a claridade com os lampiões de rua, mas para ele isso não chega. Então, nós temos aqui uma questão social, né, uma crítica social, e ele termina dizendo assim: tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor e felicidade. Ou seja, tantas pessoas talvez não tenham a felicidade, talvez não tenham o amor, mas tentam passar isso para as outras pessoas. E é interessante a gente observar como que ele coloca as duas últimas estrofes demonstrando para a gente um sentimentalismo que busca tocar diretamente no leitor. Triste ironia. Ou seja, observem vocês, leitores, que triste que é a vida desse lampião. Ele oferece aos outros algo que ele mesmo não tem. E a gente pode tirar como, vamos dizer assim, um conselho lá no final, quando ele diz, né, amor e felicidade. Muitas pessoas, às vezes, também tentam oferecer isso aí e não recebem nada em troca. Como esse acendedor de lampiões de rua. Eu acho assim, não sei se alguém já conhecia esse poema, mas acho um poema belíssimo com relação a essas questões de dar aquilo que você não recebe. E muitas vezes as pessoas deixam passar isso despercebido, deixam passar isso batido no dia a dia. Ok? Próximo poema é um poema que traz aí pra gente uma reflexão com relação ao sofrimento, às questões de mágoa. Opa! Vamos lá. A tristeza
era tanta mágoa. Então nós temos aqui um poema que já busca refletir, nos mostrar os anseios do poeta com relação às angústias e os sofrimentos. A tristeza era tanta mágoa, que seu anjo da guarda resolvera lutar com ele. Lutar para lutar, que o interesse da vida perecera. Ave e serpente, círculo e pirâmide, os olhos em fuzil e os doces olhos, os laços, os voos livres e as escamas. Que doida simetria esses ódios! Que forças transcendentes, aros e ângulos, alguém quis que lutassem esse dia. Ave e serpente, círculo e pirâmide, que divina constante simetria nessa luta soturna, nessa liça em que Deus reconstrói o eterno cisne. Observem que a ideia da tristeza aqui ela é marcado por uma busca espiritual. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. É tamanha a tristeza do eu lírico aqui, não estou falando agora mais do poeta, mas do eu lírico, a pessoa que é representada aqui, é tamanho que ele consegue o apoio do anjo da guarda. E observem que essa tristeza, essa angústia, ela se transforma em algo divino. Uma luta do dia a dia, que é algo divino e que tem aí a ajuda, vamos dizer assim, de Deus para reconstruir o destino dessa pessoa. A grosso modo, é como se a gente dissesse assim, essa pessoa sofre tanto que o seu sofrimento tocou, né, o coração dos anjos, tocou, né, os céus. Portanto, ela está recebendo agora um apoio divino. Então, o sofrimento torna-se algo espiritual. Não sei se vocês estão lembrando de que outro período na literatura a gente tem essa questão de sofrimento muito ligada ao mundo espiritual. Qual é? Qual é a outra escola literária que trabalha com essa ideia aí? Sofrimento? O simbolismo. Muito bom, Samuel. O simbolismo, ele traz pra gente essa ideia aí de que o sofrimento e a espiritualidade andam juntas. E é exatamente o que acontece aqui. A referência aos símbolos religiosos ficam bem nítidos para a gente quando ele cita o anjo da guarda, a presença divina, né? Deus, a ideia de reconstrução do mundo ali, como se fosse uma metáfora de pôr fim ao sofrimento, de alcançar um estágio elevado, diferente desse estágio de vida aqui que o eu lírico está levando. O próximo poema é um dos poemas mais conhecidos com relação à questão do preconceito, à questão racial. Esse poema é imenso, tá? Eu até pensei em trazer o poema todo, mas a letrinha fica muito miudinha, não daria para vocês acompanharem comigo. O poema conta, né, um poema narrativo, conta a história de uma negra que sofre tudo que é possível para uma pessoa, né, do seu nível, vamos dizer assim, com relação a essa questão da escravidão. E observem que o título do poema já chama atenção porque ele diz, essa negra fulô. Não é qualquer uma, é essa que ele está relatando aqui. Mas no decorrer do poema, a gente observa que essa negra é uma representação de todas as pessoas que vivem essa situação de escravidão. E no decorrer do poema, a ideia de escravidão, ela é nos apresentada não só como escravos, mas como aquelas pessoas que são submetidas a algumas questões sociais das quais não conseguem se livrar, como a questão da pobreza e outras condições que lhes tornam pessoas, né, menos desfavorecidas, mais humilhadas, mais renegadas com relação à questão social. O poema começa assim, ó. Ora, se deu que chegou, e isso não faz muito tempo. Observem que ele está voltando à época da escravidão e ele diz, isso não faz muito tempo. Como a gente não tem o poema todo aqui, no decorrer do poema, em vários momentos ele diz, parece até que é hoje, como se fosse no dia de hoje, retomando aos dias de hoje. Ou seja, ele tenta associar a nossa realidade. Isso já faz muito tempo, no banguê do meu avô, uma negra bonitinha chamada Negra Fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Quando ele usa essa repetição, esse refrão aí, é uma forma de exaltar, de chamar a atenção para essa questão racial. Essa negra, eu quero que vocês foquem nessa negra. Eu quero que vocês observem a importância dessa negra. Então, nós vamos ter em vários momentos, né, essa expressão, essa negra fulô, que funciona para a gente como um refrão. E esse refrão é a forma que o eu lírico encontra de nos encantar, de chamar a nossa atenção enquanto leitor. Ó fulô, era a fala da Sinhá.
Vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, Fulô. Essa negra furou. Essa negrinha furou, ficou logo para a mucama, para vigiar Sinhá e para engomar para o senhor. O senhor foi açoitar sozinho a negra furou. A negra tirou a saia e tirou o cabeção de dentro dele e pulou no in, a negra furou. Essa negra furou, essa negra furou. Ó furou, ó furou. Cadê teu senhor, que nosso senhor me mandou? Ó, foi você que roubou, foi você, negra furou. Essa negra furou. Eu peguei várias estrofes, né, bem separadas ali, bem aleatórias, mas nós temos no primeiro momento a chegada da negra, no segundo as imposições que lhe são colocadas, né, as tarefas da qual ela recebe. Observem que depois a gente tem a sensação de que a pessoa, né, a Sinhá ali morreu e deixou ela como herança os próximos ali, né, ficou para vigiar a Sinhá e para engomar para o senhor. Depois nós temos a referência aos abusos sexuais que os escravos sofriam nas mãos dos seus senhores. Logo depois nós temos uma acusação de roubo sobre essa personagem aí. E o tempo todo essa ênfase dada à personagem. Essa negra Fulô. E Fulô pode ser associado para a gente tanto a ideia do nome, que é o que ela recebe ali, como dá para a gente uma sensação de não tem nome, é uma pessoa descaracterizada. Portanto, lembra pra gente assim, né, soando, tá? Só por uma questão sonora, a ideia de fuleiro, né? Então, esse fulô é simplesmente um nome que surgiu ali, como se estivesse associando a ideia de alguém sem importância. Se vocês observarem, no título, nós temos um fulô com letra minúscula. É assim mesmo que o autor colocou. E depois, quando ele faz referência a essa fulô, que, né, observem que nós temos tanto a fala do eu lírico chamando, né, dizendo essa negra, quando ele repete aí as falas do senhor e da sinhá, né? Ó fulô, ó fulô. Então nós temos uma referência aqui às questões sociais. É um poema que reflete sobre a questão do preconceito, sobre a questão da escravidão, e ele está fazendo sempre essa associação ao fato de que esses problemas sociais que parecem, né, são antigos, né? Isso já faz muito tempo. Se deu que chegou, isso já faz muito tempo. Será que realmente já faz muito tempo? Tanto que está entre parênteses ali. Ok? É interessante esse poema aqui, que é um dos que mais são cobrados, que mais aparecem com relação a essas questões. Bruna, porque quando coloca isso já faz tempo, quando ele coloca entre parênteses, parece que ele quer enfatizar. Então, é como se ele desse para a gente essa ideia do isso não faz muito tempo, né? É como se a ênfase ali nos levantasse um questionamento. Será que faz realmente tanto tempo? Será que realmente isso já mudou? Entendeu? Foi isso que eu quis mostrar ali. Ok, pessoal, com relação a Jorge de Lima, alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, vamos dar continuidade com Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é uma das poetisas, né, mais discutidas com relação à literatura brasileira. Nós vamos ter duas escritoras brasileiras que se destacam muito nesse momento aqui do modernismo, que é Cecília e depois Clarice Lispector. Não estou tirando o mérito de Raquel de Queiroz, que também se destaca, mas Cecília e Clarice ganham uma repercussão assim no âmbito mundial. Cecília Meirelles faz sua estreia com Espectros, que é uma coleção de sonetos, e é interessante a gente destacar que quando ela faz sua estreia, seus sonetos possuem total influência parnasiana e simbolista. Tanto que em 1919, quando ela publica esse livro, Espectros, ela recebe o título de poetisa neossimbolista, né? Poeta neossimbolista, ou seja, uma poetisa que lá na frente ainda resgata características simbolistas, como se fosse um novo simbolismo surgido nas obras de Clarice. Isso não vai durar... De Clarice não, perdão, de Cecília Meirelles. Isso não vai durar muito tempo, não. É só o começo das produções dela que trazem essa reflexão, esse retorno às questões parnasianas, que é a questão da forma, do formato, da preocupação ali com as estrofes e rimas, e do simbolismo, que é essa questão da associação entre a religião, né, esse mundo espiritual, vamos dizer assim, e a angústia, o sofrimento.
Ela morre em 1964, em pleno apogeu de sua atividade literária. Cecília também foi uma escritora, assim, ímpar com relação às representações culturais. Foi escritora, jornalista, professora, pintora e considerada uma das mais importantes poetisas do Brasil. Por que ela se destaca nesse momento, nessa segunda fase aqui? Porque ela traz para a gente uma tendência nova, que é a poesia de caráter intimista. Eu comentei isso com vocês lá no início, quando a gente começou a ver a segunda fase modernista. Essa poesia de caráter intimista, que surge aqui com Cecília Meirelles, ela é levada mais adiante para as próximas fases, é trabalhada com Clarice Lispector e com outros escritores. O que é exatamente essa questão intimista? É uma poesia que traz, vamos dizer assim, os sentimentos que estão na alma do poeta por meio de uma análise, na alma do eu lírico, vamos dizer assim, para a gente não confundir, por meio de uma influência psicanalítica. Nós temos aqui uma questão psicológica que é retratada como se fosse uma questão individual. Vamos dizer assim, o sofrimento do poeta, do eu lírico, perdão, ele é trazido à tona e analisado por meio de questões psicanalíticas, por meio de uma análise psicanalítica. Então, a psicanálise ela tem total influência aqui. Nós vamos observar em vários momentos essa questão da religiosidade presente nas obras de Clarice. Nós vamos observar também a preocupação dela com as temáticas sociais. A obra de Clarice é uma obra bastante densa. Seus escritos, né, sua linguagem é uma linguagem que busca tocar o leitor. É uma linguagem acessível, mas que ao mesmo tempo procura penetrar o interior da alma do leitor. E nós temos aqui uma escritora que produz desde poemas intimistas voltados para analisar essa alma dentro das questões da psicanálise, como uma poetisa que se preocupa em escrever para crianças. Então, nós temos essas características aí que são amplas, vamos dizer assim, que nos lembram um pouquinho Drummond, que também produziu desde poemas de cunho social, como um escritor perdido ali em seu tempo, até um escritor que produziu para crianças. E em Cecília, essa questão da infância aqui, ela é resgatada muito mais do que em Drummond, porque ela produz não só uma poesia que fala de criança, mas uma poesia direcionada para o universo infantil, uma poesia que é para ser lida e discutida por crianças. Então é interessante a gente estar destacando isso aqui. Como curiosidades, lembrar que em 1934, Cecília fundou a primeira biblioteca infantil no Brasil, no bairro do Botafogo. No Chile, foi inaugurada em 1964 a Biblioteca Cecília Meirelles, 30 anos depois. E em 53, Cecília Meirelles foi agraciada com o título de doutora honoris causa pela Universidade de Delhi, na Índia. Ela produz alguns poemas exaltando as belezas e a cultura da Índia, e isso faz com que ela receba aí esse título de doutora honoris causa. E observem que a repercussão dela não fica só no Brasil, ela tem uma produção que repercute mundialmente. Suas produções vão de 1919 até 1956, e observem que ela começa com Espectros, que é a poesia neossimbolista, e depois nós temos no final um panorama folclórico de Açores e canções. Observem que ela faz em vários momentos referência às questões culturais. Só observando aqui, 1930, Saudação à Menina de Portugal. Depois nós temos mais à frente Pequeno Órfão de Santa Clara. Lá embaixo, o Folclórico de Açores, eu nem citei aqui, mas nós temos poemas que retratam a Índia, que são poemas em homenagem à Índia. Então, nós temos toda uma preocupação cultural que foge, vamos dizer assim, que extrapola o âmbito do cenário brasileiro. Então, por ser essa escritura completa, nós vamos observar nos poemas de Cecília, desde a reflexão da questão da efemeridade, da passagem da vida, até o último poema que a gente estará analisando, que é um poema voltado para as crianças. Esse poema é um dos poemas mais conhecidos dela, é chamado Motivo, e diz assim: eu canto porque o instante existe. E observem que dá a impressão para a gente de que o primeiro verso ele responde ou completa o título, Motivo. Para quê?
Eu canto porque o instante existe. Então, ela tem um motivo para cantar. Qual é o motivo que ela tem para cantar? O fato dela existir. E vale destacarmos ainda que o cantar é uma metáfora do produzir poesia. Então, há essa associação entre a poesia ao canto. É como se produzir poemas fosse trazer o canto da alma. Então, eu canto porque o instante existe. E a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Ou seja, o poeta vive nessa questão aí de se decidir. Realmente ele está alegre? Realmente ele está triste? Ele é alegre ou ele é triste? Mas ele é poeta. E o poeta, ele não precisa definir-se. Lembram de Fernando Pessoa? O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então, nós temos aqui isso bem representado para a gente em Cecília Meirelles. A questão do fingimento do eu lírico, do poeta que muitas vezes não deixa transparecer seus reais sentimentos. O poeta pode ser triste, mas o eu lírico dele naquele momento está alegre. O poeta pode ser alegre, mas o seu eu lírico representado naquele poema é um eu lírico triste. Então, vale destacarmos essa diferença entre a própria escritora e a representação dela por meio do seu eu lírico. E ela deixa bem claro, eu não me preocupo em demonstrar isso aí, eu sou poeta. Qual é a minha função enquanto poeta? Escrever, produzir, cantar. Irmão das coisas fugidas, eu não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Ou seja, a vida vai passando, é a questão da efemeridade. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Observem a confusão, né, demonstrada pelo eu lírico. Eu sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Na literatura, eu acho que eu já devo ter comentado isso com vocês, a mudez é símbolo da morte. Então, toda vez que aparecer para a gente a ideia de estar mudo, né, de ser mudo, de ficar mudo, ou está associando a ideia de que a morte está próxima, ou a questão de que já é a representação da morte. Quando ela diz aqui, um dia sei que estarei mudo, mais nada, ou seja, um dia eu não estarei aqui. Mas enquanto eu tenho motivos para produzir poema, e aí nós vamos pegar o primeiro verso e o último, eu canto porque o instante existe. Enquanto eu estou viva, eu tenho motivos para produzir poesia. Porque um dia eu sei que estarei mudo, mais nada. Acabou. Então, fim. É como se nessas quatro estrofes aqui, a poetisa, né, ela representasse para a gente exatamente a questão da efemeridade, como que o eu lírico ele precisa estar preocupado com o fato de que a vida é passageira, de que enquanto você está vivo, você tem algo a fazer, ok? E isso também é demonstrado em outro poema muito famoso dela, que é o poema Retrato. Eu creio que esse aqui já deve ter aparecido para vocês em algum simulado, em que a autora ela demonstra esse poema, segundo Cecília Meirelles, é um poema autobiográfico. Ela diz que realmente ela estava sentindo isso aí quando ela produziu esse poema. Então é como se esse eu lírico representasse a angústia da poetisa naquele momento. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Então eu não tinha, ou seja, ela está fazendo uma referência ao passado. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas, que não tinha esse coração que não se mostra. Eu não dei por essa mudança, ou seja, foi tão intensa a vida dela, as coisas passaram tão rápido que ela não se deu conta de como estava mudando. E aqui nós temos uma mudança aparente, tanto que o nome do poema é Retrato. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Observem o questionamento final. Em que espelho ficou perdida a minha face? A grosso modo é como se a poetisa dissesse assim, quando eu me olho no espelho hoje, eu não me reconheço. Né? Onde ficou aquele rosto, né, jovem, bonito, né, os lábios se destacando, os olhos que não são vazios, né, como ela coloca aqui, mas aqueles olhos que demonstravam, né, esperança, aqueles olhos que demonstravam um brilho para,
para continuar vivendo, um brilho para acompanhar a passagem do tempo, acompanhar a vida. Então, nós temos aqui uma reflexão sobre a passagem do tempo e, ao mesmo tempo, alguém, né, um eu lírico, que se demonstra perdido, porque ele não consegue se reconhecer na atualidade, ele não consegue reconhecer como que ele foi deixando passar, como que as coisas foram se perdendo e como que ele mudou. Aqui nós temos uma reflexão de uma passagem, uma mudança aparente. Mas eu acredito que, como houve uma passagem do tempo, a autora, né, no caso aqui o eu lírico, também demonstrou essa mudança interna, essa mudança de sentimentos, de pensamentos, de sensações. Tanto que ela se descreve, né, o eu lírico se demonstra como alguém que tem um coração que nem se mostra, ou seja, alguém que ficou fechado, que se reduziu a esse mundinho aí, que agora não consegue expressar suas próprias emoções. Esse poema Lua Diversa traz para a gente também a questão da poetisa, né, que demonstra esse eu lírico que é confuso, que não consegue se definir. Lua adversa. Eu tenho fases, como a lua. Fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Perdição da minha vida. Tenho fases de ser tua e tenho outra de ser sozinha. Fases que vão e que vêm no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para meu uso. E roda a melancolia seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém. Tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro desapareceu. Esse poema é fantástico porque ele representa exatamente a nossa realidade. Tem dia que a gente não quer conversar com ninguém. Tem dia que eu não estou a fim de sorrir para ninguém. Então nós também temos fase. E a escritora demonstra bem isso aí pra gente. Não é porque ela é poeta, não é porque ela é alguém que tem consciência da passagem do tempo, dos sentimentos, da necessidade de expressar emoções por meio da poesia, que ela não é igual aos demais, que ela também não tem esse dia ruim, essa fase ruim. Esse poema ele ficou bem conhecido, inclusive se vocês procurarem nos históricos assim da internet, se vocês procurarem frases famosas de Cecília Meirelles, uma das primeiras que vai aparecer é exatamente essa daí. Tenho fases como a lua, porque ela se define como um ser humano comum, uma pessoa normal, que não é que ela está perdida, que ela também tem seus altos e baixos na vida dela, e que ela vive sempre à procura da melhor forma, da melhor maneira de viver, de existir, de encarar a vida. E para a gente concluir hoje, Cecília Meirelles trouxe um poeminha aqui infantil, ou isso ou aquilo, em que ela diz o seguinte: ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. E observe que quando ela começa, lá no próprio título, ela já começa usando aquelas duas conjunções que dão ideia para a gente de alternância, né? Ou isso ou aquilo. É como se ela nos convidasse agora a entrar nesse universo infantil, em que a criança tem dúvida, em que a criança pergunta o tempo todo, em que a criança questiona o tempo todo. E aqui nós temos um eu lírico que se questiona: o que eu devo fazer? Ou isso ou aquilo. E esse ou traz pra gente toda essa interrogação aí. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E eu vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isso ou aquilo. E o poema todo traz pra gente alguns apontamentos, algumas reflexões que a gente encontra no relacionamento com as crianças. É como se elas perguntassem: pode isso? Por que, que não pode? E o que acontece? Quem tem irmãos pequenos deve se deparar com esses porquês aí o dia inteiro. E nós temos aqui representações dessas reflexões, né? Essa dúvida da criança, que é como se a autora nos levasse a refletir que os nossos questionamentos internos, enquanto adultos, são, na verdade, questionamentos que surgem lá na infância.
Porque o ser humano está o tempo todo refletindo, se questionando, se interrogando, tentando encontrar respostas para aquilo que para ele não está bom, para aquilo que para ele precisa mudar. Então, essa reflexão que a Cecília faz, mesmo sendo um poema infantil, né, está publicado, né, foi feito para ser publicado em um livro infantil, mas nós temos toda uma questão psicanalítica que é demonstrada aqui, em que Cecília reflete como que esses pensamentos, esses questionamentos, essas dúvidas, são dúvidas que surgem lá na fase, né, da infância, lá no momento de criança. Ok, pessoal, até aqui? Dúvidas, perguntas? Algum questionamento? Então aguardem só um momentinho que eu já vou falar com vocês.